Graça e a paz, queridos, amém. Que bom estar com vocês nessa noite, nesta casa, que tanto alegra o nosso coração, pelo que nós estamos vendo que está realmente acontecendo nesse lugar. Uma casa linda, aconchegante, né? Vocês estão de parabéns. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite, juntamente com a minha esposa, né? A missionária Rita, que está aqui juntamente aqui com o pastor Arlen, e eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, mas também agradecer a toda a família missionária em Cabrobó, na pessoa do pastor Arlen, pelo convite de nós estarmos voltando aqui, para estarmos ministrando a palavra de Deus. Como é bom ver o que Deus está fazendo, como é bom entender a ação de Deus e o projeto de Deus. Eu estava pensando lá na minha casa, e eu pensando comigo mesmo e diante de Deus, e eu digo, todas as decisões que foram tomadas durante um ano que eu passei aqui nesse lugar, desde o início até o final da minha caminhada nesse lugar, na volta, né, ou melhor, na vinda do pastor Arlen para esse lugar. Eu estava pensando sobre, passando um filme na minha cabeça, e eu lembrando que a gente estava assim caminhando para um outro propósito, e de repente eu estava na sala da minha casa, sala de jantar, né? Mas eu estava na sala de jantar, mas eu estava almoçando, e aí, naquele momento, eu recebi uma ligação. Quem era a ligação? Pastor Arlen. E a partir daquele momento começou o vínculo, né? Nós conversamos e começamos a partir dali fazer uma transição. Então, hoje eu vejo que todas as decisões tomadas é porque Deus, Ele já via o que nós não conseguíamos ver. Deus já estava no coração de Deus, aquilo que ainda talvez não estava no nosso coração, porque nós não entendíamos aquele momento. Mas agora, como diz o apóstolo Paulo, tem coisas que você não entende de forma imediata, mas entenderás depois. Talvez, assim como eu, muitos estão dizendo, eu sei o que Deus realmente tinha para fazer, porque eu estou vivendo esse momento hoje. Amém? Então que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 30. Mateus capítulo 28, ou melhor, capítulo 14, versículo 28 ao 30, que nos diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Salva-me, Senhor. Ô Senhor, salva-me. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar com vocês um tema que Deus colocou no meu coração, que é: não tenha medo, tenha fé. Geralmente as coisas novas, geralmente os novos desafios nos causam medo. Às vezes quando é uma situação difícil, nos causa medo, mas às vezes também as coisas boas nos causam medo. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que mesmo em momento como esse, em muitos momentos da nossa vida, o medo se levanta como uma tempestade, tentando nos paralisar. Infelizmente alguns paralisam, né, e não prosseguem, mas outros vencem o medo e avançam para o projeto que Deus tem para a sua vida. O medo vem tentando nos paralisar, mas a fé é a chave para vencermos esses momentos e avançarmos na presença de Deus. É exatamente isso que está acontecendo. Então eu quero conversar com vocês essa noite sobre essa fé, que não é só um sentimento, é uma escolha. Você escolhe confiar em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor diz ao contrário. É você que escolhe, é você que toma essa decisão. E aí a palavra de Deus nos mostra, nesse texto que nós acabamos de ler, relacionado a Pedro, mas eu quero falar com vocês nessa noite sobre 3 personagens da Bíblia: Pedro, Davi e Josué.
chamo a sua atenção para que você fique atento a tudo que Deus tem a falar ao teu coração nessa noite. Eu creio que Deus te trouxe aqui com um propósito, pois hoje é a noite do propósito. Você não está aqui por um acaso, Deus te trouxe aqui com um propósito. E o maior propósito de Deus é que nós saiamos daqui transformado pelo poder que há na sua palavra. Quem tem fé vence o medo e anda sobre as águas. Esse texto, queridos, nos mostra que havia todo um contexto naquele lugar. Jesus tinha ficado para orar, os discípulos vão para o outro lado, e naquele momento há uma grande tempestade, e Pedro e os demais discípulos começam a ficar com medo, atemorizados, e de repente eles veem Jesus vindo andando sobre as águas. Eles estavam com o que eu falei? Com medo. Mas quando eles veem Jesus, o medo não passou, o medo aumentou, porque a Bíblia vai dizer que eles olhando pensavam que era um fantasma, aí foi que ficaram com medo. Mas quando Jesus se aproxima, naquele momento, ele diz: olha, sou eu, fica tranquilo. Aí Pedro olha e diz: se é o Senhor, me chama, manda que eu desça do barco e vá até aonde o Senhor está. Quando nós olhamos, irmãos, esse contexto, na maioria das ministrações em que se fala sobre ele, geralmente é ministrado mais sobre a queda de Pedro, a falta de fé de Pedro. Geralmente é ministrado sobre a falta de fé, usando Pedro para estimular a nossa fé. Mas muitas vezes se esquece ou nos esquecemos de ver a fé que Pedro teve naquele lugar, naquele momento. Pois Pedro teve tamanha fé, que diz a Bíblia, que ele foi o único dos discípulos de Jesus que desceu do barco. O único dos discípulos de Jesus que desceu do barco. Então ele desce do barco e vai caminhando sobre aquelas águas. Na maioria muitas vezes, queridos, ninguém valoriza a situação de que Pedro andou sobre as águas. Eu tentando olhar, tentando entender, não encontrei na Bíblia nenhum dos discípulos de Jesus que naquele momento teve a fé de Pedro. Pedro desceu e continuou andando sobre as águas. Ele teve fé suficiente para sair do barco, algo que nenhum outro discípulo fez. O que fez Pedro andar sobre as águas não foi Jesus, foi a fé de Pedro. Jesus simplesmente disse: vem. Então Pedro, pela fé, ele foi até onde Jesus estava. Por quê, queridos? Porque Pedro só andou porque teve fé para obedecer ao Senhor. Nós precisamos ter fé para ouvir a voz de Deus e obedecer ao que Ele manda. Isso é importante, por quê, queridos? Porque a fé é a ponte entre a palavra de Jesus e o milagre. A fé é a ponte entre a palavra de Jesus e o milagre. Era essa a situação. Então nós precisamos ter fé para andarmos nessa ponte, receber o milagre do Senhor para as nossas vidas. Pedro, queridos, ele teve fé, mas o medo o fez afundar, não naquele momento, mas posteriormente. Jesus depois disse: homem de pequena fé. Isso mostra que se Pedro tivesse mantido a mesma fé, a qual ele desceu do barco, eu entendo que ele teria chegado até onde Jesus estava. Se ele não tem medo naquela trajetória, ele tinha chegado até onde Jesus estava. E eu quero crer que ele tinha dado um grande abraço em Jesus. Pedro era ousado, ele olharia para trás e dizia para os outros discípulos: venham também, porque se eu conseguir, vocês também conseguirão. É a palavra de Jesus. É preciso, irmãos, nós compreendermos isso. Nunca ouvi falar de um outro homem que tenha tido a coragem de Pedro em andar sobre as águas. Duas pessoas que andaram sobre as águas: Jesus e Pedro. Olhe para a fé de Pedro, olhe para a atitude de Pedro.
Quando nós falamos sobre fé, queridos, nós também não podemos esquecer de um homem de fé chamado Davi. Eu falei para vocês que eu estaria falando sobre Pedro, Davi e Josué. Então Davi também foi um homem de fé. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 ao 46. Nós vimos um diálogo ali de Davi com relação ao próprio Deus, com relação ao que Deus realmente poderia fazer. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-o da sua boca. Assim faria o seu servo ao leão e ao urso, assim será com este incircunciso filisteu. Isso é um diálogo de Davi com Saul, dizendo: deixa, porque eu já venci o leão, eu já venci o urso, e eu creio que assim será como esse incircunciso filisteu. Queridos, é preciso nós entendermos que o exército via o gigante. O exército, a Bíblia vai dizer o contexto, que Davi estava na sua casa, e o seu pai o chamou e o mandou até a casa, até o lugar onde eles estavam. O exército estava lá no vale. Vai lá ver como é que estão os seus irmãos, leva uma comidinha para eles. E quando ele chega lá, ele encontra toda essa situação. É interessante nós observarmos que o exército, ele estava tremendo de medo. Minha mãe aqui diz que quando a gente está com medo grande, treme as pernas mais do que vara verde. Não é? A gente treme, que não é brincadeira. Eu fico imaginando como estava o exército, ou como estava o exército naqueles dias. Às vezes nós falamos para alguns irmãos, isso é comum nós falarmos: vejam com os olhos da fé. E eu quero dizer que a ideia de ver com os olhos da fé, isso não é uma frase de efeito, mas é um estilo de vida. Olhar com os olhos da fé é um estilo de vida, é viver. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que você ainda não viu. Isso é fé. É preciso nós compreendermos isso. Paulo escreveu isso, irmãos, lá ou melhor, não sabemos se foi Paulo, mas escreveu em Hebreus, escrito aos Hebreus 11, 1. Mas é interessante que eu pensando, será que quando o escritor estava escrevendo esse texto, ele estava pensando em Davi? Eu acredito que não. Mas uma coisa eu tenho certeza: Davi viveu esse texto antes dele ser escrito pelo autor de Hebreus. Ele viveu esse texto porque ele confiou em Deus quando ele ainda não via o resultado. A questão é: Davi teve medo? Sim, é claro que ele teve medo. Um gigante que estava lá, o exército de Israel tremendo, e ele agora sai, para aquele momento. E nós não devemos romantizar esse contexto, que às vezes a gente só lembra. Davi chegou lá, botou a vestidura, não deu certo, tirou, pegou 5 pedras, colocou na funda, chegou lá e atirou na testa do gigante, e o gigante caiu. Havia um contexto. Eu fico imaginando as emoções de Davi abalada, mas Davi, queridos, ele venceu o medo através da fé. Imagine as emoções de Davi diante de Golias, mas ele venceu. Ele olhou para Deus e seguiu em frente pela fé. Foi quando ele disse: tu vem com armas, tu vem com capacete, tu vem com escudo, você vem com tudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava dizendo: eu vou em nome daquele que nunca perdeu uma batalha, independente do tamanho do gigante, seja qual for o tamanho do gigante. Diante dele eu nunca vi um gigante ficar de pé. Vocês estão comigo? Amém? Nunca vi um gigante ficar de pé. Era essa a questão. Davi disse: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Eu entendo que isso é
viver Hebreus na prática. Hebreus 11:1 na prática. Isto é, ele via o fim antes de começar a batalha. Só quem consegue ver o fim, juntamente com Deus, antes de começar a batalha, é quem tem fé. É a fé que nos leva a enxergar aquilo que nós não conseguimos ver de forma simplesmente natural. Então Davi, queridos, quando o gigante estava diante dele, ele viu as coisas começarem antes do que estava acontecendo, ele viu o fim. Foi por isso que ele disse: se aquieta aí, bichinho. Ele estava olhando para o gigante, o bicho era feio, grande, mas ele disse: fica tranquilo, porque ainda hoje o Senhor vai me entregar você nas minhas mãos. Ainda hoje o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Sabe o que é que eu entendo com isso? Que Davi, antes de lutar com o gigante, ele já estava vendo ele mesmo pisado no peito dele, torando a sua cabeça. Isso é a visão de Deus, é o que Deus tem projetado para a nossa vida, para a sua vida. Mas quando é que nós conseguimos vivenciar isso, pastor? É quando nós procuramos viver o sobrenatural de Deus. Sabe o que eu digo para você nessa noite? Não tenha medo, tenha fé. Enfrente os gigantes com os olhos fixos em Deus. Não tire os olhos de Deus. Enfrente o gigante, porque com certeza a vitória será certa. É o que Jesus disse. É o que Jesus disse: nele nós não somos só vencedores, nós somos muito mais do que vencedores. Mas existe um outro homem chamado Josué, que também é um homem de fé diante de Deus e diante dos grandes desafios. Nós vemos ali em Josué capítulo 6 o contexto da muralha. Deus manda Josué, Deus: eu entreguei já Jericó nas suas mãos, eu entreguei. Irmãos, crer num negócio desse, ou você realmente confia em Deus, ou você vai dizer: isso é. As muralhas de Jericó, humanamente falando, eram intransponíveis. Ninguém conseguiria transpor aquelas muralhas. Eram gigantes, eram largas, tinham casas construídas naquelas muralhas. Deus disse: vai lá, rodeia 6 vezes, durante 6 dias. No 7º dia, você gira novamente 7 vezes. O único dia que girou 7 vezes no mesmo dia foi ali. Girou. Depois o povo grita, as trombetas tocam, e assim o povo fez. O que é que eu quero dizer para você? Quando Deus mandar fazer, obedeça. Deus deu a visão a quem? A Josué. Alguns poderiam dizer: Josué, estás louco? Como é que pode um negócio desse? Só lá rodeando as muralhas, né? Só rodeando as muralhas. Como é que vai cair? Tem que ser na guerra. Mas Josué fez exatamente como o Senhor mandou. E na 7ª volta, as muralhas ruíram. Glorificado seja o nome do Senhor. As muralhas ruíram, porque foi Deus que mandou. Quando Deus manda, foi falado aqui nessa noite, obedeça, porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Quando Deus diz, está dito mesmo, acabou. É isso que acontece quando nós obedecemos ao Senhor. Os gigantes vão aos chãos, as muralhas se desmoronam. E eu quero dizer para você nessa noite: Cabrobó vive o seu tempo de conquista. Diga comigo nessa noite: Cabrobó vive o seu tempo de conquista. Assim eu creio, como Israel diante de Jericó, a igreja batista missionária em Cabrobó está diante de um grande desafio, mas também diante de uma grande promessa. Vocês estão movidos, pastor Arley, por promessas de Deus. E eu quero dizer a você nessa noite: promessas de homens podem não se cumprir. Às vezes nós nos frustramos
porque acreditamos em promessas de homens, mas a minha Bíblia diz que todas as promessas de Deus se cumprem. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E uma coisa maravilhosa que eu vejo é que quando Deus promete, Ele faz, Ele torna notório, Ele não deixa escondido. Por quê, pastor? Porque quando Ele torna notório, as pessoas glorificam o nome dEle. Quando o pastor Arlen me falou da vitória, eu já tinha vindo aqui semana passada, ele nos levou ali no terreno, nós olhamos, oramos lá, naquele terreno. Eu disse, que coisa maravilhosa. Ficou para tomar a decisão na semana, não foi tomado. Eu disse, pastor Arlen, como foi? Ele disse, não, ficou para outra. E aí naquele momento que ele me disse, o que foi que eu fiz? Quando ele me falou de glória a Deus, porque é Deus que está fazendo as coisas notórias neste lugar. Um terreno foi doado, isso já é um milagre. Mas agora surge o desafio da construção. Isso exige fé, coragem e visão. No segundo dia, marcharam de uma só vez em volta da cidade e voltaram ao acampamento, e fizeram isso durante os 6 dias. No 7º dia levantaram-se de madrugada, marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi nesse dia que deram 7 voltas ao redor da cidade. No 7º dia, quando os sacerdotes tocaram a trombeta e as cornetas, Josué disse ao povo, gritem, gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. Pastor Arlen, pode ter tido pessoas aqui que não acreditaram. Tem aqueles que não acreditam nem antes, nem depois. Talvez quando os irmãos se alegraram e falaram para alguém olhou assim, foi mesmo? Foi, não acredito. Esse é daqueles que não crê nem antes e nem depois, porque está vendo o milagre e não consegue acreditar. Queridos, eu creio que o Senhor está entregando, assim como fez ali, a cidade de Cabrobó, a igreja batista missionária em Cabrobó. Agora só existe uma questão, ou você crê ou você não crê. Se você crê, você vai dizer, estou junto, estou dentro, vamos fazer. Se você não crê, pode ter certeza, vai ficar só olhando as coisas acontecerem. Mas eu quero dizer a você, não fique esperando só as coisas acontecerem. Seja proativo, se envolva, contribua, faça a sua parte. Porque Deus quer usar você. Deus não vai mandar anjos para ajudar. Deus quer ajudar, Deus quer levantar você para ajudar nesta grande obra. O que temos, irmãos e irmãs, referindo-se à igreja batista missionária em Cabrobó, é uma promessa. O que está diante de vocês, muitas vezes agora, pode ser interpretado por uma muralha. E agora? Temos o terreno, temos tudo. Como é que nós vamos construir? Nós vimos aqui que a muralha vai ao chão quando o povo tem fé. Mas o que Deus diz é, marchem pela fé, porque eu já entreguei nas mãos de vocês. Então se você crer, você vai continuar marchando. Se você crer, você vai continuar marchando. Você não vai parar, porque você está debaixo da promessa. Vocês creem que vocês estão debaixo de uma promessa? Quem crê? Aleluia, vocês estão debaixo de uma promessa. Deus já está agindo, irmãos. Se o terreno já veio, você ainda tem dúvida que é a mão de Deus que está agindo nesse lugar? Irmãos, isso não acontece em todo lugar não. Isso não acontece em todo lugar não. Mas deixa eu dizer a você, aconteceu em Cabrobó. Mas deixa eu dizer mais ainda a vocês, não está só em Cabrobó agora, já foi para outros lugares, quem sabe até para outros países, dizendo, você não sabe o que, você não imagina o que Deus está fazendo em Cabrobó, o que Deus está fazendo em Cabrobó, porque isso se espalha, irmão, com uma facilidade muito grande. Caminhe com fé. A fé que abriu o mar vermelho, a fé que derrubou as muralhas de Jericó,
É a mesma fé que hoje convida a igreja em Cabrobó a construir algo novo para a glória de Deus. É essa mesma fé, dos milagres extraordinários que aconteceram na vida desses homens, ou através da vida desses homens, é essa mesma fé que Deus está levantando nesse lugar, para construir algo novo na cidade de Cabrobó. Vocês já estão vivendo o novo, lógico isso. Vocês estão numa dinâmica maravilhosa, vocês já estão vivendo o novo. Mas a ideia é, o novo nós estamos vivendo, mas queremos viver o futuro que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós queremos viver o futuro que Deus tem preparado para cada um de nós. Não tenha medo do tamanho do desafio. O terreno já veio por fé. Escute isso. O terreno já veio por fé. A construção virá por fé. Os recursos virão por fé. E no tempo certo, o que hoje é promessa, será uma realidade. Aleluia! Você crê nisso? Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. É tempo, irmãos. É promessa. E a promessa que hoje nós temos, vocês têm aqui, logo logo alguém está vendo, virou a realidade. Assim como o povo marchou antes das muralhas caírem, é hora da igreja marchar, louvar, contribuir, trabalhar e crer. A vitória já está a caminho. Então não tenham medo. Tudo já está acontecendo, eu creio no reino espiritual. Vocês só precisam tomar posse, acessar para a glória de Deus. Comecem a cantar antes da construção terminar. Miriam cantou depois que passaram o Mar Vermelho. Mas vocês devem cantar antes do templo estar de pé. Porque a fé não espera a muralha cair. A fé já vê a igreja pronta, cheia, viva, pulsando o mover com Deus. Então não espere. Faça acontecer. Porque Deus já está fazendo. IBM Cabrobó, não tenha medo, tenha fé. A nova igreja é o começo do que Deus vai fazer. Este é o tempo de avançar, plantar em dobro, porque a grande colheita virá. Nós vimos, irmãos, que Pedro andou sobre as águas, enquanto manteve os olhos em Jesus. Davi venceu gigantes, porque já enxergava pela fé o que Deus faria. E que Josué marchou em volta das muralhas, com um povo que ousou crer em promessa que ainda não havia se cumprido. Essas histórias não são apenas memórias bíblicas, são lições para as nossas vidas e para a nossa geração, para esta igreja e para este exato momento em que Cabrobó está vivendo. Deus está abrindo um novo tempo para a IBM Cabrobó. Um terreno foi doado, isto não é obra do acaso, é um sinal claro do céu. O Senhor está chamando para algo maior. Irmão, as coisas de Deus têm sinais, né? Você crê que esse é um sinal de Deus? Vocês lembram que começou só no campo das ideias, né? A gente quer fazer, nós vamos fazer, queremos conseguir um terreno. Era só no campo das ideias. Mas agora nós vemos que houve um sinal de Deus. Um terreno que Ele deu desse tamanho é um sinal de Deus. Então, querido, o mesmo Deus que entregou Golias nas mãos de um pastor de ovelhas, é o mesmo Deus que está nos conduzindo rumo à conquista do novo templo. Não é hora de olhar para as dificuldades, mas para as promessas. Não é tempo de recuar com medo, mas de avançar com fé. A IBM Cabrobó vai construir o que Deus já preparou. Vocês só vão construir o que Deus já preparou. É isso que vai acontecer. Preparem os tijolos, o louvor e o coração. Deus está erguendo nessa cidade um novo altar de adoração, de salvação e de milagres. E você faz parte de tudo isso. Então eu digo a você nessa noite, não tenha medo, tenha fé. O novo de Deus já começou. O novo de Deus já começou.
Que Deus nos abençoe e que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações, e que nós venhamos sair daqui nessa noite motivados com a palavra de Deus.